Olá pessoal, tudo bem? Galera do nono ano aí, nós vamos fazer nessa aula aqui uma revisão daquilo que a gente estudou no capítulo 2 e no capítulo 3, ok? Porque o assunto, né, ou os assuntos tratados nesses dois capítulos, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, farão parte do conteúdo aí que vai ser cobrado da sua prova, tá ok? Então, essa é uma revisão daquilo que a gente já estudou. Agora, por que o capítulo 2 e 3? Tá? Nós escolhemos aí, resolvemos selecionar esses dois capítulos porque são os capítulos, tá, que fazem parte das videoaulas que nós disponibilizamos aí no portal, na plataforma lá para vocês. Tá? Eu não quis cobrar o capítulo número 1, porque o capítulo número 1, nós não trabalhamos em videoaula, eu trabalhei apenas em sala de aula. Tudo bem? Então, nessa aula, nós vamos aqui fazer uma revisão, porque você vai fazer atividade avaliativa, né? Mas faça com muita tranquilidade, tá? O que a gente discutiu aqui, o que a gente apresentou aqui, é que vai ser questionado lá, tá? Nas questões da prova. Tudo bem? Mas qualquer dúvida você pode, manda uma pergunta, coisa parecida, que a gente tenta responder o mais rápido possível. Tranquilo? A gente vai responder o mais rápido possível. Vamos lá então. No capítulo número 2, nós estudamos o seguinte tema, a filosofia de Friedrich Nietzsche, e tinha como assunto, né, a transformação de todos os valores. Né? Porque Nietzsche vai trazer essa contribuição para a filosofia. Porque Nietzsche é um filósofo bastante crítico, tá? Ele traz bastante questionamentos a respeito até mesmo do próprio ser humano, como ele encara a vida, como ele encara o próprio ser humano, como ele encara a si mesmo. Tá? E essas reflexões vão fazer parte da nossa discussão filosófica, né? A transformação de todos os valores a partir de agora. Quando eu falo valores, né, e que é apresentado aí como crítica, né, dentro do pensamento de Nietzsche, é porque os valores que, segundo Nietzsche, nós trazemos para a nossa vida são fundamentados em coisas que fogem à nossa realidade. Tá? Então ele vem com uma filosofia que vai quebrar esses paradigmas de valores existentes na sociedade e que o ser humano absorve isso para si. Tudo bem? Vamos para frente. Deixa eu colocar a imagem um pouquinho mais para cá. Beleza, vamos lá. A transformação de todos os valores, segundo o pensamento de Friedrich Nietzsche. Né? Para Nietzsche, não, a realidade ou a vida humana não segue uma ordem ou uma razão. Né? Ou seja, não tem uma razão que determina e controla e administra os acontecimentos no mundo e na vida. Né? Porque para ele, se não existe uma razão para isso, né, que controla, que administra, a nossa vida, então, seria uma completa irracionalidade. Por quê? Porque ela não se desenvolve de forma progressiva e de forma ordenada. Não tem um objetivo, uma finalidade. Tá? Então, esse é um dos aspectos da filosofia de Nietzsche com um caráter bastante crítico a respeito da vida, porque ele entende que a vida é luta, é incerteza, é sofrimento, é alegria, é paixão, é amor, é uma luta constante. Né? Não existe aí algo pré-determinado para a vida do próprio indivíduo. Aí, dentro dos seus questionamentos e críticas, ele vai apresentar posturas contra o racionalismo, o idealismo, até mesmo as religiões, especialmente o cristianismo, que, segundo ele, essas correntes de pensamento, inclusive religiosos, eles criam fundamentos, né, para a gente viver no dia a dia, conceitos, valores e princípios e sistemas baseados em princípios e ideias, né, metafísicas, algo que vão além da realidade física do indivíduo. Os valores humanos se desenvolveram, segundo ele, amparados nesse tipo de pensamento.
Só que esse tipo de pensamento metafísico, né, especialmente baseado no princípio religioso, o cristianismo, e também os ideais filosóficos, né, o pensamento idealista, estão baseados especialmente em realidade ou em parecer metafísico que fogem à nossa realidade. Ou seja, nega a realidade do indivíduo e estabelece valores e princípios para ele viver. Então, o indivíduo, segundo Nietzsche, nesse tipo de pensamento, precisa inverter esses valores, precisa colocar o indivíduo, né, usando toda a sua capacidade de ser, tá, que não é apenas a racionalidade, colocar a sua capacidade de ser em evidência e não valorizar apenas esses princípios metafísicos. Então, precisaria fazer uma transformação de todos esses valores já pré-estabelecidos na sociedade. Tudo bem? Vamos lá. Qual a crítica que Nietzsche estabelece ao racionalismo? Parte do princípio de que a razão não é a principal característica do ser humano, nem a única capaz de compreender a nossa realidade. Por que Nietzsche chega a essa conclusão? Porque, segundo ele, a realidade que a gente vive, a realidade do mundo, é muito mais ampla do que a nossa capacidade de razão para compreendê-la. Então, se a gente consegue, ou se a gente reduz o ser humano a simplesmente um ser de razão, a sua capacidade racional, seria reduzir demais a nossa realidade. Seria empobrecer a nossa realidade. Porque, para Nietzsche, né, o ser humano é força instintiva. As suas manifestações inconscientes são mais poderosas do que as suas manifestações conscientes ou racionais diante do mundo. Então, para Nietzsche, o ser humano não é só um ser de razão, como até então ela era valorizada, como um ser racional que compreende o mundo usando a sua capacidade de razão. Mas Nietzsche diz assim, não, o ser humano não é apenas isso. O ser humano é força instintiva, e essa força instintiva deve ser valorizada, o que a racionalidade despreza. Por quê? Para o racionalismo, deve-se prevalecer no ser humano a sua capacidade de razão para entender o mundo, entender a si mesmo e como se comportar diante de um meio. E para isso, o racionalismo, assim como os outros, o idealismo também, estabelece critérios de princípios, valores como normas para esse indivíduo viver. Só que esse princípio, esses princípios, esses valores, essas normas, segundo Nietzsche, são baseadas em fundamentação metafísica, que foge e nega a realidade do indivíduo, porque a realidade do indivíduo não é só razão, é também instinto, é força instintiva. E o pensamento racional, segundo Nietzsche, teria abandonado a sabedoria instintiva do indivíduo e pretendido corrigir o mundo, né, a partir do seu próprio ponto de vista. Segundo Nietzsche, o que a razão não pode conhecer é justamente a parte mais ampla da realidade. Ou seja, aquilo que a razão humana não consegue explicar é o que é mais amplo da realidade do indivíduo. E o processo de racionalização do mundo foi impulsionado, segundo Nietzsche, aqui ele critica os pensamentos de Sócrates e especialmente o pensamento de Platão. Deixa eu beber uma água. Por quê? Porque para Platão e também para Sócrates, né, que é o mestre de Platão aí no caso, o mundo, o ser humano é basicamente razão. Tanto é que definem, né, o ser humano como um animal racional. A outra crítica estabelecida no pensamento de Nietzsche é referente à religiosidade, especialmente o cristianismo. Segundo ele, o cristianismo ou as religiões como um todo seriam como se fosse um consolo para o ser humano suportar, né, as adversidades da vida, os desafios da vida. E como a nossa realidade ela é cruel, né, a religião teria criado aí, então, uma moral baseada nos princípios judaicos cristãos para o sentido da existência humana. Como assim? Defendendo a ideia que tudo aquilo que é humano, segundo Nietzsche, tudo aquilo que é propriamente instintivo, propriamente humano, foi condenado pelo pensamento religioso. Foi deixado de lado. Para Nietzsche, o pensamento religioso condena esse aspecto naturalmente humano em detrimento de um princípio divino estabelecido por Deus. E para Nietzsche isso não está correto,
porque o ser humano deixa de viver o que ele realmente é para buscar um princípio metafísico que não dá garantia e certeza alguma, segundo Nietzsche. O filósofo, então, discordava da ideia cristã de que o nosso corpo, tá, com a morte, deixava de existir para que a alma pudesse viver eternamente no reino de Deus. Então, nós podemos perceber que Nietzsche faz uma crítica ao pensamento religioso aqui, onde o ser humano, para ele, dentro do pensamento religioso, tá? Para Nietzsche, o ser humano deixa de viver o aspecto natural, tá, da natureza humana e instintiva para buscar algo além, algo metafísico. Segundo a doutrina cristã, a imortalidade e a felicidade estavam reservadas em um outro mundo e àqueles que seguissem os mandamentos de Jesus. Então, para Nietzsche, aquele que segue um pensamento religioso, na verdade, está negando, abrindo mão da sua natureza, né, da sua vida aqui na Terra, em busca de uma felicidade, de uma vida que estaria em algo metafísico, estaria num outro mundo. E isso é criticado por Nietzsche. Tudo bem? Então, além de criticar o racionalismo, Nietzsche vai criticar também o aspecto do cristianismo, especialmente dentro do aspecto religioso, que, segundo Nietzsche, nega a natureza humana em detrimento de alcançar algo que é divino. Para completar, outro aspecto da filosofia de Nietzsche diz respeito à vontade de potência. O que seria essa vontade de potência? O elemento fundamental da natureza humana. Então, para Nietzsche, algo fundamental da natureza humana seria essa vontade de potência. O que seria isso? Trata-se de uma vontade de ser, de persistir, de se desenvolver, de se intensificar. O que significa isso? Significa que mesmo sabendo que a vida é desafio, é luta, é um constante desenvolvimento instintivo, ao mesmo tempo a gente também quer intensificar isso, quer desenvolver, quer viver. É o mais forte de todos os instintos, essa vontade de potência. E integra todas as funções orgânicas do corpo e da mente, impulsionando não só a sobrevivência, mas também ir além dessa sobrevivência. Despertar no ser humano o desejo de poder e a necessidade de expandir. E para Nietzsche, o ser humano tem que buscar viver intensamente aquilo que é próprio do ser humano. Aí ele diz assim, dentro das críticas que ele faz, né? Muitos princípios, sejam eles racionais, idealistas e religiosos, cristãos especialmente, vão tentar sufocar no ser humano essa vontade de potência. Tá? E para ele, é necessário que surja na sociedade aqueles que ele vai acabar denominando como super-homem. O que é esse super-homem? O indivíduo que deve assumir o controle da sua vida, sem superfúgios, sem ilusões, sem o devaneio de um além-mundo, sem os valores morais que oprimem seus instintos. Deve construir sua existência baseando-se na sua vontade de potência. É aquele que se destaca, é aquele que não segue como se fosse um padrão, uma norma pré-estabelecida. É aquele que vive intensamente o seu ser. Tudo bem? Vou projetar aqui agora a revisão do conteúdo que aparece, tá, no terceiro capítulo, que será cobrado também na sua atividade avaliativa. Tranquilos? Vamos lá, então. Deixa de lado agora o pensamento do filósofo Friedrich Nietzsche e vamos para o capítulo número 3. Vou retomar aqui rapidamente as ideias que aparecem como tema aí, o positivismo e o materialismo histórico. Nessa aula nós vamos abordar dois pensadores especificamente, tá? Auguste Comte e Karl Marx. Nós vamos falar a partir de agora. Deixa eu colocar a imagem aqui, um pouquinho mais para o lado. Vamos lá. Positivismo e materialismo, tá? Nessa aula, nós vamos perceber que para discutirmos o positivismo e materialismo, é necessário levar em consideração o sistema econômico, político, social, que a gente conhece como capitalismo, que marcou, né, o surgimento
e a consolidação do capitalismo marcou profundamente a sociedade e provocou inúmeras transformações, seja no comportamento, seja no modo de pensar, seja no modo de viver, de tratar a sociedade como um todo. E esses dois pensadores que nós vamos abordar, tá? Augusto Comte e Karl Marx, vão trazer reflexões a respeito desse tema. Comte, apoiado no desenvolvimento da ciência, defendia o aperfeiçoamento do capitalismo. Então, Augusto Comte vai ser um grande defensor das ciências, né? Do positivismo, do desenvolvimento do saber científico para um aprimoramento e uma evolução social, que, segundo ele, se consolidaria essa evolução, esse desenvolvimento, com a aplicação desse sistema e a vivência profunda do sistema capitalista. Já Marx, por sua vez, estudou o sistema capitalista e a exploração a que eram submetidos os trabalhadores. Então, ele vai associar o capitalismo ao trabalho, a valorização do indivíduo, a valorização do ser. E propunha uma revolução e a constituição de uma nova sociedade onde não houvesse nessa sociedade exploradores e nem explorados. Tudo bem? Vamos para frente aqui. Augusto Comte. Augusto Comte inaugurou uma nova forma de pensar a sociedade. Essa forma ficou conhecida como positivismo, que é o quê? Que é o real, é o preciso, oposto àquilo que é ideal, imaginário. Então, para Augusto Comte, na sociedade, né, que ele vai chamar de física social, existem leis fixas e imutáveis, passíveis de ser conhecidas pelo ser humano. A partir de uma ciência social, poderíamos encontrar leis para aperfeiçoar a sociedade, ou seja, estudando cientificamente a sociedade, nós poderíamos compreender essas leis e aperfeiçoar essa sociedade. Então, Augusto Comte acaba se opondo às ideias metafísicas e especulações teóricas a respeito da sociedade, que não se baseasse numa realidade física do indivíduo. Aí ele propõe assim: para entender esse progresso, esse processo de desenvolvimento da sociedade, é necessário entender os estágios. Ele fala da lei dos 3 estágios. Okay? A sociedade progressivamente passou por esses 3 momentos. No primeiro momento, teológico, predominam explicações sobrenaturais sobre os fenômenos que ocorrem na natureza. O outro estágio metafísico. A realidade foi explicada como uma manifestação de forças, de ideias, de espíritos ou de capacidades abstratas. E num terceiro momento, Augusto Comte trata do positivismo, que ele vai partir do princípio de que as investigações seriam desenvolvidas por meio de observação e da razão com o propósito de descobrir leis dos fenômenos. O que seria isso? O estágio positivo, segundo Augusto Comte, seria o estágio máximo que a sociedade atingiria, onde se consolidaria na sociedade o capitalismo. E o estágio positivo, né, que seria o estágio máximo de desenvolvimento aí, é caracterizado por uma supervalorização, especialmente da ciência. A ciência como fonte para o progresso e o desenvolvimento de uma sociedade que deseja se aperfeiçoar. Tudo bem? Agora, um outro aspecto que se contrapõe aos ideais de Augusto Comte é a filosofia de Karl Marx, que vai analisar a sociedade de uma outra maneira e vai se opor aos ideais de Augusto Comte. Karl Marx, juntamente com Friedrich Engels, defenderam aí que não bastaria interpretar o mundo, a realidade do indivíduo por meio de teorias. É necessário investigar e entender a realidade material daquele indivíduo. Por isso, a noção de materialismo histórico. Ou seja, eu não posso pensar o indivíduo, pensar o sujeito, o ser humano, sem levar em consideração a sua realidade histórico-material. Por que não? Porque o indivíduo, como ele vive em sociedade, reflete a sua realidade, especialmente a sua realidade material. E aí está no slide também aí, ó. As coisas presentes na natureza ou na sociedade teriam origem na realidade material. E nossos pensamentos surgiram dessa realidade. O que seria isso? A nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, segundo Marx e Engels,
estaria diretamente ligado à nossa condição material na sociedade. Então, eu não posso pensar o indivíduo, teoricamente, sem levar em consideração o seu aspecto material. Por quê? A condição humana seria determinada pelas atividades materiais desenvolvidas pelo indivíduo na sociedade. Então, eu só posso compreender essa sociedade investigando essa mesma sociedade, levando em consideração a situação material do indivíduo. E para eu levar em consideração a situação material do indivíduo, segundo Marx, é necessário refletir sobre um outro assunto, que é o trabalho. Tá? E segundo Marx, o trabalho deveria ser aquele processo humanizador. O trabalho seria o processo em que o indivíduo vai se construindo no meio da sociedade. E nesse processo de se construir, por que o trabalho? Porque o trabalho é aquela ferramenta que o ser humano usa para transformar uma realidade e tornar o mundo melhor, tornar a realidade mais acessível e tornar mais fácil a vivência. Então, o trabalho é a capacidade de transformação de uma realidade. O trabalho, então, seria a principal atividade do ser humano. E por meio dele nós somos capazes, de modificar a natureza, transformando aí e adquirindo, capacidades para aprimorar e facilitar a nossa vivência em sociedade. Só que tem um porém. Na sociedade capitalista, segundo Karl Marx, que é um crítico do capitalismo, o trabalho, em vez de tornar o ser humano melhor, ele passou a ser uma fonte de exploração. Ele embrutece o homem. O trabalhador se transforma numa mercadoria. Ou seja, para Marx, na sociedade capitalista, o trabalho passou a ser uma moeda, uma força que você vende. Você vende a sua força de trabalho, que é comprado por alguém que detém o bem, que detém o capital. Então, Marx faz uma crítica a esse pensamento. E para ele, se o capitalismo tem em sua essência a exploração do trabalhador, para Karl Marx vai haver sempre na sociedade capitalista uma luta de classe, uma luta constante. Quais as classes que entrariam aí em conflito segundo Karl Marx? A classe que ele denomina como opressora, representada pela burguesia, detentora da propriedade privada e dos meios de produção, contra a classe oprimida, o proletariado, que só possui a força de trabalho, ou seja, a classe dominante e a classe dominada. E segundo Karl Marx, na sociedade capitalista, esse tipo de conflito sempre existirá, porque sempre vai haver aquele que detém o poder, o capital, e aquele que só tem a força do trabalho. E aquele que detém o capital compra essa força do trabalho. E para ele, esse é um processo de exploração. Então, para concluir o raciocínio, Marx, então, parte do princípio que seria necessário acabar com o capitalismo e colocar fim à sucessão de organizações sociais baseadas na exploração de homem pelo próprio homem. Como isso seria possível? Primeiro passo, que segundo o pensamento de Marx, deveria ser instaurado na sociedade um pensamento comunista, onde o indivíduo não tem mais direito, não tem mais a sua propriedade privada, a concentração dos meios de produção. A sociedade seria de forma planificada, ou seja, o indivíduo teria acesso a tudo que ele produz, teria acesso aos meios de produção e não estaria concentrado na mão de alguns poucos ou de alguns o poder econômico. Tá? Atenção que nós estamos falando de uma teoria baseada em um pensamento do filósofo Karl Marx. Aqui, então, a gente encerra a nossa reflexão filosófica de revisão de conteúdo aí para a nossa atividade avaliativa. Tudo bem? Bom trabalho a todos, bons estudos, revejam as atividades, tá? Então, o conteúdo da nossa prova serão os capítulos 2 e 3, tá? Bastante simples. Gostaria que você estudasse com tranquilidade, faça a prova também com tranquilidade. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.